de direito, história do direito, origem do direito, né? Eu achava muito estranho. Se falava muito em direito romano, Código de Hammurabi, o direito alemão, enfim, o direito greco-romano, mas nunca se falou no direito hebraico ou no direito talmúdico. E é surpreendente porque é um direito que vem há muito mais tempo, né? Eu vou dar um exemplo a você aqui. Nós temos aqui um Estatuto do Idoso que é relativamente novo. Eu sou filho de marroquinos por parte de pai, né? Judeus marroquinos, evidente, né? Meu avô, na verdade, né? Veio do Marrocos, da cidade de Tetuán. Uma parte da família foi para Belém do Pará, Amazonas, e outra veio para o Rio de Janeiro, né? E por parte de mãe, meu avô, por parte de mãe, veio da Síria, né? Da cidade de Alepo. Meus avós, por parte de mãe, né? Vieram para o Brasil, talvez numa época de muita dificuldade, né? Naqueles países, né? E talvez até de alguma perseguição, e vieram para o Rio de Janeiro. Eu não conheci meu avô por parte de mãe, mas conheci profundamente o meu avô por parte de pai. E era um homem, como eu disse, muito religioso, passou muita religiosidade para o meu pai e para os meus tios, né? E essa religiosidade, essas tradições judaicas ficaram assim muito enraizadas na família, né? E eu procurei recebê-las com muita satisfação. Acho que são princípios judaicos importantes para mim e para minha família toda, e eu recebi como uma espécie de missão também que eu devo passar para minha descendência, né? Então, assim, a minha família é aquela conhecida como sefaradita, né? Nós somos de origem sefaradi. Vieram para o Rio de Janeiro e nós estamos aqui até hoje, né? No Rio de Janeiro. Morei 50 anos na Tijuca, 51 anos na Tijuca, e como meus filhos se casaram, eu tenho 3 filhos, todos homens, né? Os 3 casados também, vieram morar em Copacabana. Eu sou um tijucano e até não gostaria de ter saído da Tijuca, né? Mas a minha mulher quis ficar mais próxima dos meus filhos, e aí nós nos mudamos para Copacabana. Eu sou judeu ortodoxo, né? Desde que nasci. Me recordo que eu estudei inicialmente numa escola pública, né? Meu pai não tinha muitas posses, nem muitos recursos. E então eu estudei na escola, me lembro bem, era a escola Soares Pereira, lá na Tijuca, né? Na pracinha Otávio Kelly. Na época havia aula aos sábados. Tinha assim, uma espécie de folga durante um dia da semana. E o dia de folga era um dia qualquer da semana, mas não era sábado. Então eu tinha aula sábado. E eu não ia à escola no sábado. Então eu fiquei lá, eu não me recordo bem se foram 2 ou 3 anos, mas para ter uma ideia, né, eu não frequentava a escola sábado. E aí minha mãe começou a se preocupar e achar que nós deveríamos, pelo menos, não faltar, né, toda semana ter uma falta assim, né, porque poderia ser prejudicial para os estudos. E aí meu pai procurou, junto com a minha mãe, uma escola judaica, e aí não era uma escola ortodoxa, mas o interesse ali naquele momento era que a escola não tivesse pelo menos aula sábado. E aí nós fomos estudar, meus irmãos fomos estudar no colégio Sholem Aleichem, e que já respeitava os feriados judaicos e o sábado, o Shabat, né? Então nós fomos para lá. Então, isso eu estou contando para dar a você uma ideia do nível de religiosidade nossa desde criança, né? Porque isso foi passado para mim por meu pai. Então, nós comemos kasher 100%, guardamos o sábado, as festividades todas. Digo a você que isso jamais me trouxe problema. Eu vou toda semana para Brasília, e como eu não como nada em Brasília, né? A minha mulher, que é a minha santa mulher aqui, né? Responsável, vamos dizer assim, por tudo aquilo que eu consegui na vida, ela e meus pais, né? Eu levo minha comida toda, sabe? Uma mala só de comida congelada, só como a comida que eu levo de casa.
almoços e jantares que são muito comuns em Brasília, né? Eu participo de todos presencialmente, só não como nada. Até pensei muito antes de ir para o STJ, né? Se isso seria, antes de ser convidado aí para o STJ, né? A participar do pleito, né? Isso é uma... Eu imaginei que isso fosse algum fator impeditivo, mas eu continuo fazendo tudo que eu fazia sem me atrapalhar em nada. Mas eu acho que são coisas das quais a gente não pode abrir mão. Quer dizer, o meu nível de religiosidade é assim do nível judeu ortodoxo. Olha, eu até já fiz palestras sobre isso, sabe? Logo que eu entrei na faculdade de Direito, como eu tinha muitas noções do estudo, né, de Torá, que eu sempre estudei, né, eu vejo muita relação. Quando eu entrei na faculdade de Direito, na UFRJ, aquelas noções, né, de direito, história do direito, origem do direito, né, eu achava muito estranho. Se falava muito em direito romano, Código de Hammurabi, o direito alemão, enfim, o direito greco-romano, mas nunca se falou no direito hebraico ou no direito talmúdico. E é surpreendente porque é um direito que vem há muito mais tempo, né? Eu vou dar um exemplo a você aqui. Nós temos aqui um Estatuto do Idoso que é relativamente novo para nós aqui, né? E, de acordo com a Torá, o direito talmúdico, que já tem aí 3.200 anos, já tinha lá escrito: diante das cães dos velhos te levantarás. Isso é uma obrigação nossa. E quem vai a Israel vê assim aqueles bancos nos ônibus, né? A frase que está na Torá ali escrita em hebraico, né? Verhadarta penei zaken, quer dizer, levanta diante dos velhos. Quer dizer, colocando aquele assento, como se diz, esse assento é dos idosos. E é um direito que para nós aqui surgiu, não sei o quê, mais de uma década, ou 2 décadas, ou 3. Então, quer dizer, é uma coisa que é tão antiga para nós, judeus, e que foi tão tardiamente, talvez, reconhecida, né, pelo direito brasileiro e pelo direito todo dos países ocidentais, né, que isso despertava a minha curiosidade quando eu entrei na faculdade. E tantos outros, né, o direito de indenização, né, e a confusão que se faz daquela história de olho por olho, dente por dente, né? Você vai tirar o olho do outro também. Não é assim. Tirou o olho, você tem que indenizar a pessoa de acordo com o dano causado. Então, a indenização pela perda causada, né, ou pelo prejuízo causado ao próximo, tudo isso já tinha. E aí me despertava muito essa curiosidade, né? Mas por que nunca foi mencionado, ou não tem uma cadeira de direito talmúdico, né, nas faculdades de direito? E aí depois eu fiz um estudo e cheguei à conclusão que tudo isso era fruto assim, de um forte antissemitismo, né, que impedia que se revelasse, assim, na verdade, da onde vem toda a base, né, do direito ocidental. Lógico, tem a base lá no direito romano, mas todo o arcabouço jurídico que nós temos hoje já era praticado há mais de 3.000 anos pelo povo judeu. Então eu vejo assim, uma relação muito forte, né, entre o direito e a religião judaica, né? Eu vejo, sim. O ódio, que é diferente da raiva e da ira, não é? A ira é uma coisa muito passageira, né? É momentânea. A raiva também, ela pode ser uma explosão momentânea e que pode até nem ter grandes consequências. Pode ser uma expressão só como eu disse, de ira, daquele... tem o sujeito dá uma resposta muito rápida daquele momento, mas é diferente do ódio, não é? O ódio é uma coisa que está enraizada na pessoa, que ela vem, assim, pode-se dizer, até cultivada no inconsciente e no subconsciente da pessoa, e vou mais longe, ela é até transmitida, né, de pai para filho e às vezes até de gerações para gerações. Isso vem, né, não tem uma explicação. Então esse, por exemplo, caso assim, da discriminação racial contra os negros, contra os ciganos, principalmente contra os judeus, não é, que assim, não tem uma razão lógica para existir. Agora,
esses extremismos que vêm aparecendo aí, de casos de neonazismo, eles não são recentes, eles são muito antigos e são frutos de ódio mesmo, não são raiva nem ira, nada. São coisas antigas e quem acha que começaram a surgir agora por conta de discurso de ódio, pelo menos em relação aos judeus, e eu digo também em relação aos negros, né? Eu acho que ninguém sofreu tanto de racismo e de discurso de ódio quanto os judeus e os negros. Eu ouso dizer isso, assim, pelo menos é o que eu vejo por aí, né? Muitos povos sofreram até genocídio e tudo mais, muitos sofreram, inegável, mas eu acho que, assim, olhando para a história, olhando para trás, acho que ninguém sofreu mais do que os negros e os judeus, né? Então isso sempre existiu. Dizer assim, olha, são casos que estão surgindo de extremismo e tal, não. Eles estão apenas aflorando agora em razão da facilidade que a internet oferece. O sujeito vê uma espécie de uma barreira de proteção, né, se esconde por trás dessas redes sociais e tudo mais, e aí eles vão aflorando, vão aparecendo mais, sempre existiram, mas vão aparecendo mais com as facilidades que, vamos dizer assim, a tecnologia da internet, eu acho que sempre existiu. O que preciso fazer é ver quais são as medidas que podem ser utilizadas de acordo com uma coisa. A gente está sempre correndo atrás da evolução tecnológica, né? Então, hoje, como existe a tecnologia que permite essa difusão de discurso de ódio, de racismo e tal, nós temos que usar as próprias ferramentas para coibir esse tipo de coisa. Mas eu vejo essa evolução como uma coisa que já existia, está apenas aflorando, e o Estado tem que dar conta disso, né? A cultura tem que dar conta disso, a sociedade tem que dar conta disso, vamos dizer assim, uma educação, uma reeducação, né, permanente, né, das pessoas, o poder judiciário principalmente, né, tem que fazer o seu papel. O Estado é uma coisa que sempre existiu, repito, né, mas que tem aflorado mais. Mas eu acho que o Estado tem feito o seu papel. Olha, é uma lei importantíssima mesmo, né? Você deve estar se referindo à Lei 7.716, agora de 2003. Transformou a injúria racial em crime de racismo. Endureceu muito. É um crime agora que não é mais... É um crime inafiançável e imprescritível. Fundamental. Achei um grande passo para a nossa sociedade, né? Para o Brasil em si, para todos nós. Mas na minha visão, não acho que existam medidas milagrosas, não existe. Criou uma lei e o problema está resolvido, está solucionado. Acho que não é assim. Essa lei não vai resolver o problema. É uma medida a mais para a solução de um problema secular aí, né? Problema que tem séculos de existência no mundo. O que eu acho é que há um conjunto de medidas que devem coibir. O papel do Estado aí é fundamental. Acho que faz parte de outras medidas, essa da Lei 7.616. O Poder Legislativo deu um passo importante, fez o seu papel, está fazendo o seu papel, assim como deve fazer o seu papel também o Poder Executivo e o Poder Judiciário, não é? Então, para começar, é uma questão de educação, né? Isso tem que começar na base. Tem que se fazer um processo todo de reeducação, explicar que o ser humano é um só, que não há diferença entre as pessoas. Isso vem lá de baixo, é uma medida. O Poder Judiciário tem que aplicar bem a lei. E as redes sociais, as plataformas, também tem que aplicar bem a lei. Quer dizer, o que eu quero dizer? Há sempre um conjunto de medidas que servirão ajudar a resolver esse problema. Isso não é um problema assim, vamos resolver, tá bom. Acho que foi um passo importante a edição da lei. Muito importante, porque um crime, como eu disse, imprescritível e inafiançável assusta, né? Mas existem leis duríssimas também com relação a tráfico de drogas, a homicídio, latrocínio, e que não solucionaram o problema, né? A violência contra a mulher, a violência contra a criança, são leis duras também. E mesmo assim, por si só, não resolvem, né? Então tem que colocar em prática, né? Tem que denunciar e reeducar, é o principal aí. A liberdade de expressão,
é um direito fundamental, assim como existem diversos outros direitos fundamentais protegidos pela nossa Constituição. Então, tem o direito à vida, tem o direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à previdência social, o direito ao lazer, à infância. Enfim, todos são direitos fundamentais. No Brasil, não existe uma supremacia de direitos fundamentais um em relação ao outro, contrariamente aos Estados Unidos. A emenda número 1 dos Estados Unidos coloca o direito de expressão como uma espécie de superdireito fundamental. Então, lá, eles podem falar, ninguém pode criticar ou tentar impor o silêncio àquele que deseja expressar alguma opinião. Não é possível isso pela emenda constitucional número 1 americana. No direito brasileiro é muito diferente. Não existe direito absoluto no direito brasileiro. Não existe. Nem o direito à vida é um direito absoluto. Nem o direito à vida. Imagina se o direito à liberdade de expressão pode ser considerado um direito absoluto. Não existe isso. O que é preciso fazer é sopesar, ponderar direitos. Quando dois direitos fundamentais se chocam, é preciso que haja uma ponderação entre esses direitos. Você acabou de mencionar o direito de liberdade de expressão, mas há, por outro lado, o direito de uma outra pessoa de não ser ofendido na sua honra, na sua dignidade, de não ser injuriado, de não ser atacado. Então, é aquela história, né? A sua liberdade termina onde começa o meu direito. O sujeito pode falar qualquer coisa, mas ela não pode atacar, por exemplo, ao pretexto da liberdade de expressão, atacar um grupo social, como os homossexuais, os transexuais, e aí praticar o tal do discurso de ódio, que é fomentar a violência ou incitar a violência contra um grupo supostamente fragilizado. Aí a liberdade de expressão precisa ser contida. É preciso que se entenda que eu não posso chegar numa rede social e falar o que eu quiser sem consequências jurídicas daí decorrentes. Não posso chegar e atacar os judeus, por exemplo, e dizer que se trata de um povo verme, ou dizer que os negros e fazer declarações depreciativas sobre os negros, ou atacar as mulheres, ou atacar, ou ser um misógino, ou atacar qualquer grupo, seja ele o que for, que supostamente seja fragilizado, ou mesmo não fragilizado. Não se pode atacar ninguém gratuitamente. Pode até haver um exagero, porque quem é que vai controlar e dizer o que é ou não é exagero na liberdade de expressão, né? Isso é uma coisa que tem sido objeto de debate, e muito debate até no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, porque tem o tal do cancelamento, né? O sujeito é, de repente, cancelado e não sabe por quê, né? E às vezes até sabe, né? Mas alguém precisa delimitar e dizer, olha, isso pode ser dito, aquilo não pode ser dito. E agora, a rede social por si só, as plataformas, né, por si só, estão monitorando aquilo que é dito, muitas vezes mano militar, e vão lá e cancelam. Então tem aí uma linha, né, que é muito tênue, né, que às vezes o sujeito não falou nada e é cancelado, e às vezes exagerou, e é preciso realmente ser coibido. Então eu vejo realmente a liberdade de expressão tem um limite. Ela não é, como eu disse logo no início, como é nos Estados Unidos. Ela não é ampla, absoluta e restrita. Ela tem um limite que precisa ser respeitado, entendeu? E fomentar ódio através da liberdade de expressão está vedado. Então, quando se tem dúvida se a liberdade de expressão ultrapassou ou não, cabe ao Poder Judiciário decidir. E se as manifestações já foram ditas, cabe o ressarcimento em havendo algum tipo de lesão ao direito de terceiros. Eu diria para os meus filhos o seguinte: faça tudo que você fizer, faça com ética. E o que é ética, né? Sobre essa ótica que eu estou falando, ética é você fazer tudo com honestidade e tudo da forma mais correta possível. Então, se você for fazer alguma transação, faça com ética. Se você for estudar para algum concurso, faça o estudo da melhor forma possível. Se você tiver uma conversa com alguém,
converse com ética. Se você for se formar médico, né, trate seus pacientes com ética. Se você quiser ser advogado, advogue com ética. Se for juiz, julgue com ética. Tudo que você fizer, faça com ética. Tudo. Eu acho que isso é a chave hoje para as coisas melhorarem, sabe? Então, se você fizer um comentário sobre alguém, qualquer coisa que você fizer, tenta colocar na sua mente o seguinte: não, eu tenho que tentar fazer isso ou aquilo com ética. Eu acho que essa é a palavra, assim, hoje mais importante para a conduta das pessoas na sociedade. Fazer tudo com ética. Mas se eu tivesse que dar um conselho para meus filhos, eu diria isso. E o legado que eu acho que melhor que eu dei para meus filhos foi esse. E acho que eles aprenderam. Tudo tem que ser feito com ética. É isso que é o conselho que eu daria para os jovens.